Então tá certo, galera. Bora aqui para nossa aula. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vida com vocês. Tá certo? Esse algo tão complexo que a gente compartilha, que é realmente a vida, né? O que é a vida, para onde vai a nossa vida, a nossa existência, qual é o sentido disso tudo? Será que tem um ponto pelo qual a gente pode observar por esse prisma? Será que a gente pode ter um sentido maior para tudo isso? Afinal de contas, passa dia, passa ano, vem ano. Parece que tudo é tão rápido, tudo é tão ligeiro, né? A gente olha para trás e parece ontem que você viveu os seus 10 anos de idade e agora as coisas estão cada vez chegando mais, né? Você, daqui a uns tempos, vai estar na faculdade, você vai se lembrar como se fosse hoje do seu primeiro dia de aula, mas você também vai se lembrar como se fosse hoje do seu último dia de aula. É assim vai passando a vida, sabe? Então, como que é isso? Como que a gente pode esperar disso tudo? E eu coloquei algumas frases aqui que eu achei interessantes sobre esse sentimento que a gente compartilha, essa circunstância que a gente vive, parecida uns com os outros, mas não a mesma experiência na jornada, na caminhada, porque a caminhada de cada um é diferente. Que você vive aí na sua realidade, eu não vivo na minha, e vice-versa. Mas fato é que o sentido da vida é dar sentido a este sentimento chamado vida. Escutei essa, achei bem legal. O sentido da vida é dar sentido a este sentimento chamado vida. Estar vivo, será que é ter a capacidade de analisar ao seu redor e sentir-se feliz por estar ali? Aí também uma análise sobre estar vivo, né? Ter a capacidade de analisar ao nosso redor, sentir-nos felizes simplesmente por estar, por existir. Estar vivo também é a capacidade de ocupar um lugar no espaço e deixar saudades quando lá não mais você está. Essa eu achei profunda também. Capacidade de ocupar um lugar no espaço e deixar saudades quando lá você não mais está. Só que, ó, é bem interessante essas classificações de vida. Só que se a gente parar para pensar bem, são todas declarações muito existencialistas do que é a vida, né? E o existencialismo, o que seria o existencialismo? Uma inclusão né, uma breve assim, um resumo assim, em suma, né? O que seria o existencialismo em poucas palavras e abreviadas palavras também. Não entrando tão profundo no que é isso, mas só para dar né, um aspecto aí do que seria isso, é a inclusão da realidade concreta do indivíduo no centro da especulação filosófica, ou seja, é quando na filosofia o centro do que vai ser estudado é o ser humano, é a existência em si. A partir da existência, os filósofos então afirmam que o homem existe independente de qualquer outra definição. Isso é muito existencialismo, entendeu? É você pegar a existência e estudar a existência em si, independente de qualquer outra situação. Tipo, de qualquer definição, estamos estudando a existência. Então, nesse caso, a existência ela já bastaria para que o homem exista por completo. É muito louco tudo isso. É muito louco tudo isso. Por isso que filosofia é um negócio para quem curte realmente dar umas viajadas. Então, assim, se você curte, tá aí. Filosofia é um curso da hora, porém, tu sabe que você vai ser professor se você escolher essa área, né? Então, pense bem. Pense bem no que te faz feliz. A existência já basta para que o homem exista. Será mesmo que isso faz sentido para você? Será que isso faz sentido para mim? Será que isso faz sentido para a humanidade em si? Existir já basta, né? Ou seja, a existência
ela basta por ela mesma. Cara, isso é meio complexo, sabe? Porque se fosse assim, a gente não estaria o tempo todo buscando por algum sentido para isso tudo, né? Se a gente simplesmente aceitasse o fato de que existir já está bom por aí e tá ok, sabe? Não precisa de uma explicação, mas não é assim. A nossa vida a gente se indaga, a gente, sabe, cria diversos motivos para se perguntar o porquê das coisas. O porquê que a gente está aqui, para que a gente está aqui, para onde a gente vai depois daqui, de onde a gente veio. Isso tudo são perguntas que não se calam diante de nós. E por essas perguntas existirem, elas já me comprovam de que essa definição de existência mais existencialista, ela não supre as nossas necessidades por completo. Porque você precisa de uma explicação para as coisas. A nossa mente, ela pede por uma explicação. Então, nesse caso, você existiria porque você existe. E isso não faz sentido. Agora, será que o sentido da vida é talvez você encontrar o crush certo aí? Né? É você, enfim, achar a pessoa que te completa. Uau, esse é o sentido da minha vida. Será? Para muitas pessoas dizem que sim, que nossa, que minha vida mudou depois que eu achei a pessoa certa para estar do meu lado, para encarar situações do meu lado. E, de fato, quando você acha uma pessoa para viver do teu lado, né, para compartilhar a vida com você, porque é isso que é o relacionamento humano, relacionamento entre namoro, né, noivado e casamento. É isso que a gente experiencia como seres humanos, esse compartilhamento de vida, esse compartilhamento de emoções, de sentimentos, de preocupações, de ansiedades, de anseios, de aflições, tudo a gente vive junto com a pessoa que está aí do seu lado. Isso sim altera um pouco a sua vida, sim. Na verdade, pode alterar bastante também. Depende de como que está sendo esse relacionamento. Obviamente, aí vai de caso para caso. Mas fato é que, sim, altera a sua vida você achar a pessoa certa para compartilhar a vida do seu lado. Altera. Mas será que esse é o sentido do existir? E aí eu chego a várias indagações. Eu chego a várias indagações como as quais, quando você está ao lado dessa pessoa, por mais que ela te complete, por mais que ela possa agregar muito na sua vida, não preenche tudo o que você precisa, sabe? Eu lembro de quando eu tinha a idade de vocês e eu tinha uma namorada na época, né? Em que eu achava assim, nossa, que máximo, né, cara? Tô namorando, tô com a minha vida feita agora. Só que, tipo, meu, não era bem assim, sabe? E aí eu fui caindo em si, assim, de que, meu, não tava solucionada a minha vida, sabe? Meus problemas não tinham acabado. Embora tava muito massa, tava muito da hora na época, tava muito legal o que eu tava vivendo, né? Aquele período, assim, de paixão, que você tá assim, nossa, a cabeça tá nas nuvens e a razão é que não tá lá, né? Mas o sentimento tá nas nuvens. Né? Porque nem sempre a paixão ela é o amor. Inclusive, se você entrar nesse mérito, você vai ver que existem vários livros e vários especialistas em sentimentos que dizem que a paixão pode durar até 2 anos. Então, fica a dica aí para você que quer encontrar a pessoa certa. Meu amigo, é até 2 anos, cara. Então, assim, negócio de namoro curto, sabe? Ah, não, vai namorar, dá tantos meses, vamos casar. Pera, calma, não é bem assim. Você não conhece uma pessoa assim, você conhece uma pessoa depois de alguns anos, né? Depois de alguns anos, e ainda os casados dizem que tu vai levar uma vida para conhecer, e sempre você vai conhecer coisas novas. Então, e por que eu te falo isso? Porque muitas vezes a galera namora e às vezes já toma uma decisão precipitada pelo casamento bem rápido. Assim. Então, também não vá por aí. É certo? Também ficar uma vida namorando também já não é bom, né? Porque, enfim, você não vai aguentar tanto tempo ali
né? Ficar junto com a pessoa e junto com a pessoa, mas não vai querer ter uma vida a dois. Lógico que você vai querer ter uma vida de casados com a pessoa, quanto mais tempo você passar ao lado dela. Porque assim é o ser humano. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós queremos nos relacionar e ter intimidade. Então, o conselho que eu dou para vocês é, quando você estiver com a pessoa certa, também tenha um relacionamento de tempo certo. Nem muito e nem tão pouco. No equilíbrio, galera. O equilíbrio, ele é uma bênção em tudo na vida. Agora, estamos falando aqui do sentido da vida. Será que é você achar o seu parceiro certo? Nem sempre, galera. Nem sempre, porque essa pessoa não vai te preencher. Ela não vai completar as coisas que estão faltando em você. Inclusive, tem muita gente que diz que se você não é completo em si mesmo, como é que você, né? Tipo assim, se você não é uma pessoa já feliz e tal, sozinha, como é que você acha que isso vai mudar assim, como se fosse um passe de mágica, só porque você achou outra pessoa? A gente tem que pensar nessas coisas. Tá aí, ó. Será que pode dar errado se você colocar todas as suas expectativas em cima disso? Pode dar errado. Por quê? Porque essa pessoa pode te decepcionar, cara. Ela pode te deixar, ela pode mudar, tá? E fica aí um outro adendo. O ser humano muda. O ser humano muda, cara, constantemente. Por isso que é bom você escolher uma pessoa pelo caráter dela. Porque o ser humano sempre muda. Tanto a aparência física muda, tá, meu querido aluno? Você aí, que olha para a Bela, para o príncipe, para a princesa, e você fala, cara, é muito bonito, né? Muito bonito. Meu querido, tudo muda na vida, tá bom? A pessoa pode ser uma agora, pode casar, ter filho e ser outra depois, né? E assim o esposo também. Pode ser um agora, pode casar e se tornar outra pessoa. Então, case pelo motivo certo, tá bom? Escolha o seu parceiro pelo motivo certo. Já aproveitei para dar essa dica para vocês aí, porque a gente ainda vai ter uma aula só sobre esses negócios, mas não é hoje. Será que o sentido da vida pode ser curtir o momento? Tipo, meu, não, vamos lá, vamos curtir o que a gente está vivendo aqui agora, até porque o futuro não existe e o passado já ficou. Então vamos focar no hoje e tal, sabe? E aí você, enfim, entra numa vibe aí de querer sempre curtir o que está acontecendo ali no momento. E aí você vai ter convites para fazer N coisas. E dentre essas N coisas, o que tem que te aproximar de Deus, o que tem que te afastar de Deus? Sabe? Você pode, às vezes, estar curtindo a vida aí no aqui, no agora, dentro da sua casa mesmo, não precisa nem sair, cara, entendeu? Às vezes a gente está vivendo tanto pro agora, assim, sabe? Aqui no nosso próprio smartphone, assim, e tal, nossa, as paradas que estão rolando aqui nas redes sociais, meu, tá muito louco isso aqui, e aí você acha um joguinho novo, e aí você pira naquilo, e aí você entra de cabeça naquilo, você, nossa, tá muito massa minha vida aqui, tô maratonando tudo, entendeu? Nossa, que legal. Mas será mesmo que isso aí vai te dar, assim, uma alegria, sabe, com substância? Será que você vai, tipo, meu, falar, cara, tô mais feliz? Pode ficar mais feliz naquele momento, mas, tipo, meu, vai passar, tá ligado? Até por isso que eu coloquei aqui, ó. Mas o agora também tem hora para ir embora. O agora ele pode estar te satisfazendo naquele momento, mas ele tem horário para acabar. Esse que é o problema. Sabe? A gente pode estar curtindo, a gente pode estar vivendo uma vida muito massa, assim, ou tá muito massa a minha vida, tô muito feliz com o que eu tô fazendo aqui e agora. Mas o aqui e agora, ele não permanece, ele cessa. Né? Igual o teu celular, a gente tá lá no celular assim, nossa, tá muito da hora. Tá muito da hora, tá muito legal, tá muito bacana, só que aí acaba, entendeu? E aí acabou, o sentimento vai junto. No momento que você bloqueia ali o celular, pronto. Tipo, o que você estava vivendo naquele momento cessou. Sabe? Às vezes as pessoas elas colocam a expectativa de quando elas vão ser felizes, quando elas vão realizar mesmo, e assim as coisas, e vai dar sentido para a existência delas em um sonho. Muita gente coloca isso em um sonho, sabe? Tipo, coloca todo investimento da sua vida, tipo, expectativas todas em um sonho.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci um amigo meu lá de Santa Catarina, Itajaí, que ele era assim, ele era um gurizão que ele tinha a vida dele toda no papel, cara. Ele planejou a vida dele etapa por etapa, manja. E nessas etapas todas da vida dele que ele planejou, o sonho dele era passar na federal lá e tal. E ele se programou para isso, ele estudou anos para isso, ele já tinha uma cabeça bem madura, então desde o ensino médio o cara já tava com esse foco assim, e pá. E aí quando chegou o dia da prova dele, ele me contou que aconteceu um monte de perrengue lá no dia, que, tipo, deu um congestionamento muito louco ali de carros e tal para a fila de chegar na faculdade, né, e tudo mais. E eles ficaram presos nesse engarrafamento e tudo mais, e ele acabou perdendo a prova, cara. Ele perdeu o horário, ele chegou lá no portão tantos minutos atrasado, e o sonho dele, toda a expectativa de anos, caiu por água abaixo em minutos. E aí ele falou para mim assim que ele aprendeu uma coisa na vida, que nem sempre as nossas expectativas elas vão realmente dar certo. E ele era assim, ele era tão bitolado com essa coisa dele, do plano que ele tinha feito, assim, de vida e tal, que, meu, ele falou assim que ele sentiu como se a vida dele estivesse desmoronando naquele dia, sabe? Porque ele já tinha planejado passo a passo, sabe? Tipo, no ano tal eu vou passar na faculdade tal, no ano seguinte eu vou fazer isso, no ano seguinte eu vou fazer aquilo. E às vezes pode mudar de uma hora para outra. E uma outra experiência que eu queria te contar era da minha irmã. Minha irmã, ela é médica, só que desde os 5 anos ela sonha em ser médica. Desde criança, assim. E foi muito bonito, assim, acompanhar etapas e mais etapas do sonho da minha irmã. Desde quando ela estudava já na escola, depois ela saiu, fez 4 anos de cursinho, fez 1 ano em um cursinho, 2 anos em outro, o terceiro ela fez em um outro, e o quarto ela fez em outro. E em cada etapa, meu, você vai acompanhando, sabe, as expectativas, cada inscrição para vestibular, cada situação, a gente vai acompanhando passo a passo. E quando ela realizou, quando ela passou, e ela passou daí em 2, 3 faculdades, meu, eu lembro que os primeiros dias de aula dela era algo surreal, né? Nossa, tô vendo meu sonho. Mas depois, passado um tempo, tipo, ela chegou para mim um dia, ela falou assim, Mal, cara, sei lá, eu tô vivendo meu sonho, né? Mas eu sou a mesma pessoa. Tipo, não mudou muito, sabe? A minha vida. Tipo, mudou, mas não é que, tipo, solucionou a minha vida, não. Então, eu queria trazer isso para você pensar também, sabe? Tipo, mano, será que você tem colocado muita expectativa em cima de algo? Como se isso fosse dar um sentido surreal para tua vida? Olha, não faça isso. Principalmente se for um sonho, se for algo que você vai realizar aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra, a gente tem muita decepção, sabe? A gente tem muita decepção mesmo. E o sonho, ele pode até se tornar realidade, só que... E o que vem na sequência? Sabe? O que vai vir dali para frente? Sabe? Não vai transformar por completo sua vida. Só Deus pode fazer isso. Mais ninguém. Inclusive, é por isso que, segundo o que a Bíblia diz, o que vai trazer realmente sentido para a nossa existência é o que está lá em Eclesiastes 12:13. Resumidamente, diz que é temer a Deus e obedecer aos mandamentos. E eu acho massa isso, porque isso é dito por uma das pessoas que viveu muito essa vida, assim, os prazeres dessa vida. Né? Salomão, cara, Salomão foi o cara mais rico, sabe, mais sábio, mais inteligente. Pensa o cara que tinha tudo, tudo. E ele não achava sentido em nada. E ele chegou no fim da vida, quando ele já era velho, e ele escreve esses livros, sabe? Eclesiastes. E ele chega a essa conclusão, que a única coisa que realmente tem uma relevância é a nossa vida com Deus. Tá aí uma outra situação, né? Que realmente traz o sentido para a nossa existência. Tá lá em Filipenses, capítulo 3, verso 7 até o verso 11. Colocar as nossas esperanças em Jesus. Porque, meu,
Ele é o único que pode nos dar uma certeza de algo a mais, sabe? Por mais que a gente tenha doutorado, pós-doutorado, PhD, blá, 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 sabe, de coisas nessa terra, nessa vida, de títulos e de cargos e de funções e de salários, e enfim, você não tem, sabe, nada do que a gente pode fazer aqui, ela vai garantir o depois daqui, a não ser Jesus. Jesus é o único, cara, que te garante algo a mais do que essa vidinha que a gente tem aqui, que você pode terminar ela em segundos num acidente de carro. E eu queria te fazer pensar, trazendo um vídeo para você. Vou aqui colocar o vídeo e vou ficar quieto para você escutar. Adolescentes, são jovens, querendo entrar nesse mundo. E eu aconselho sempre a não entrar, porque primeiro que o mundo da moda hoje ele está muito corrompido. E segundo que já não dá mais para um cristão, sabe, entrar nesse mundo e continuar em comunhão com Deus. Até por isso que eu parei, porque para mim fazia muito mal, sabe? Os homens olham para os atores da novela e por mais que eles falem assim, eu não quero assistir novela, eles parece que querem ser como eles, as mulheres querem ser como elas. E só que eles não sabem que por trás de toda essa fama, de toda essa história de sucesso, existe uma pessoa que é como eu e você, só que muito mais triste. Agora, como que você explica essa tristeza que você sentiu aos 24 anos? Pois é, quando eu era bem jovem, bem criança ainda, eu já tinha planejado a minha vida. O meu pai, ele sempre nos ensinou a ser o primeiro, sempre o primeiro. Ele era uma pessoa extremamente capitalista e estava certo, sabe? Nesse sentido de não conhecer Deus, não conhecer muita coisa da Bíblia, ele nos apresentava um mundo de uma forma que deveria ser assim, a gente procurar dinheiro, procurar o sucesso, procurar ser sempre o primeiro. Então eu procurava isso e finalmente eu consegui. Na minha carreira eu consegui atingir um dos maiores pontos que alguém poderia conseguir. Só que o problema é que como o mundo te ensina que ali está a felicidade, ali está no sucesso, na fama, do dinheiro, ali está a felicidade, a gente procura e quando a gente chega nesse ponto, a gente fala assim, bom, agora eu vou ser feliz, agora eu vou conseguir finalmente ser feliz. Só que a partir do momento que você chega e você visualiza tudo aquilo, você está naquele ambiente, você percebe que você é a mesma pessoa. Você não é aquela pessoa que criaram para você, sabe? Que você vai ser feliz quando você for famoso. Quando você tiver um carro do ano, um carro importado, você vai ser feliz. Quando você tiver uma casa na praia, um prédio de um apartamento de 5 milhões de dólares, você vai ser feliz. Só que o problema é que quando você adquire tudo isso, você percebe que existe ainda essa ânsia dentro do seu coração por algo que você não sabe o que é na verdade. Que é maquiado pela sociedade e que ninguém fala para você. E só quando você chega naquele ponto que eles percebem que você percebe que é uma mentira. O que você começou a fazer nessa fase que você estava longe de Deus e você disse que não tinha ainda um contato muito forte com Deus? O que você começou a fazer, já que você alcançou o que todo mundo dizia que era o segredo da felicidade e a felicidade não estava ali? Que saídas você começou a experimentar? Bom, primeiro eu analisei a minha vida e falei, por que eu estou vivendo? Né? Por que eu acordo pela manhã, respiro, sigo o meu dia? Porque o meu dia é basicamente como o dia de todo mundo. Você acorda pela manhã, toma o seu café da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta a trabalhar, vai para sua casa, vai dormir. Ou se não, assiste jogo de futebol ou uma novelinha antes de dormir. E para quê? Para o dia seguinte você fazer tudo outra vez. Então eu fiquei pensando, será que é isso? Será que é só para isso que eu estou vivendo? Será que é só para isso que eu nasci? Tem que ter alguma coisa a mais. Só que eu comecei a analisar a minha vida e percebi que eu tinha tudo o que um ser humano normal gostaria de ter, só que eu ainda não tinha satisfação, eu ainda não era feliz. Então eu falei, o que está faltando para mim? O que está faltando para mim? E foi aí que voltei para o Brasil, com a esperança de alcançar essa resposta. E foi que eu percebi que depois de uma análise profunda na minha vida, que a única coisa que estava faltando para mim era Deus. Olha. E eu falei, espera um pouquinho, mas Deus, sabe, essa coisinha tão pequenininha que na minha mente era isso, uma coisa tão pequenininha, será que só isso está fazendo essa diferença? Não é possível. Então foi aí que eu comecei a procurar Deus, foi aí que eu comecei a voltar a procurar Deus primeiro. Quando eu estava sozinho em casa, eu aproveitava e falava assim, Deus, se você existe, aparece para mim. E nada acontecia.
E eu fiquei uma semana, 2 semanas, 3 semanas tentando achar Deus dessa maneira, sabe? Quer dizer, você estava querendo uma experiência real com Deus. Com certeza, porque a gente liga a TV e vê um monte de canal ali de pessoas que falam, não, que Deus é isso, que Deus é aquilo, tá, mas o que é verdade e o que é mentira? Quem pode me falar isso? Porque eu tô cansado. Eu tô cansado de ver uma pessoa vir para mim e falar assim, ó, Jesus é assim, ó, Deus é assim, ó, tal Deus é assim. Eu falo, o que é verdade e o que é mentira? Eu quero saber. Quem pode me explicar? Luca, conta pra gente o que é que um passarinho, o que um bem-te-vi tem a ver com o seu encontro com Deus? Bom, depois de começar a procurar Deus em várias igrejas que eu tinha passado durante a minha infância, eu percebi que eu não ia conseguir só procurando dentro da igreja, sabe? Então foi aí que eu comecei a discutir com Deus. Falar, será que você existe mesmo? Será que eu não estou ficando doido? Será que eu não devo voltar só para Nova York e seguir a minha vida? E foi aí que eu conheci um pastor, que se chamava Pastor Ivan Canhadas, e ele me falou assim, Luca, o que você precisa fazer é acordar pela manhã e antes de tomar o café da manhã, você lava o rosto, toma um copo d'água para realmente acordar, vai para sua cama, ora, fala com Deus, abre o coração a Deus e estuda um capítulo da Bíblia. E eu falei assim, não é possível. Esse pastor está mentindo para mim, porque eu às vezes faço isso. Eu às vezes leio a Bíblia, eu às vezes oro, só que nada acontece e eu não acreditei nele. E foi que naquele dia eu voltei para casa sem acreditar nele, não ia colocar aquilo em prática. E uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho ensurdecedor, que era do BenTV. E eu olhei o relógio 5h11 da manhã. 5h11 da manhã, e até o momento eu não sabia que era o BenTV. E aí eu fui até a janela, a minha esposa, que na época era minha namorada, estava do meu lado, e eu falei, que barulho é esse? Que barulho é esse? E aí eu fui até a janela, abri a janela, na janela tinha essa árvore, nessa árvore tinha o passarinho, que era o BenTV. E ele fazia um barulho. Posso fazer o barulho? Pode. O barulho era assim, ó. Parecia um piro atômico. E eu nunca vi um BenTV fazendo esse tipo de som. Porque BenTV, ele faz BenTV, não é? Ele não faz esse tipo de barulho. E aquele passarinho estranho pra mim. Enfim, ele me incomodava tanto que eu não conseguia dormir. Porque ele continuava lá. Eu voltava na cama para dormir, só que ele continuava lá. Então eu tinha que descer até o térreo, até o jardim, abrir a porta do jardim, ir até a árvore, balançar a árvore para ele poder ir embora. Só que daí, quando eu volto para a cama, você não consegue mais dormir, certo? E isso continuou acontecendo durante mais ou menos 2 semanas. E eu ficava com aquele bicho na minha cabeça. E o engraçado é que era sempre no mesmo horário aquele passarinho ia lá. Sempre no mesmo horário, 5h11 da manhã. Veja, não era nem 5h10, nem 5h12, era 5h11 ele estava lá. E eu falava, que bicho é esse? Será que ele tem algum relógio de pulso? Porque não é possível, ele está precisamente 5h11 lá. E cantava, era histérico. Enfim, eu não conseguia dormir quando eu voltava para a cama e aquilo me destruía. Porque eu não tinha um horário fixo para acordar. E eu vivia como vegetal durante essas 2 semanas, até o momento que, na última vez eu desci e falei assim, depois de espantar o passarinho, eu voltei para a cama e eu falei assim, quer saber? Eu vou ajoelhar aqui e alguma coisa vai acontecer, porque não é possível. Depois aquele pastor ter falado para mim que eu preciso acordar pela manhã, falar com Deus e estudar um capítulo da Bíblia, eu não estou fazendo isso, e de maneira miraculosa começa a aparecer esse passarinho. Não é possível que isso é uma coincidência. Então eu vou ajoelhar aqui e alguma coisa vai acontecer. E não deu outra, eu ajoelhei, fechei o olho e falei assim, meu Deus, se você existe de verdade, aparece para mim. Aparece para mim. Ou se não, faz esse bicho parar. Porque eu não aguento mais esse bicho aparecendo em casa. Eu estava acabando com a minha vida. E eu estava assim, eu não sei se você já fez aquela oração, que você tem certeza que você vai ver algo sobrenatural quando você abre os olhos. Então você abre os olhos assim, né? Você tá assim, você abre os olhos assim, ó. E você olha. E eu olhei o quarto todo e falei, não tenho certeza que eu vou ver. E nada. Aí eu olhei até embaixo da cama, porque não, deve ter algum anjo, alguma coisa embaixo da cama. E você olha. E nada. Nada aconteceu. Só que daí eu dormi, segui aquele dia. E na noite seguinte, a gente dormiu, e adivinha que aparece no dia seguinte? O passarinho não apareceu mais. Só que o engraçado é que eu acordei às 5h11 da manhã. E é engraçado porque você fica esperando o bicho aparecer, sabe? Eu fiquei esperando, não é possível, às 5h11 sempre aparece. Só que eu lembrei da oração do dia anterior, sabe? Eu falei, mas pera um pouquinho, eu pedi para ele não aparecer mais.
será que ele não está lá na árvore? Está querendo me enganar? Aí eu fui até a janela, abri e nada. Creriana, esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Mas eu te falo uma coisa. Eu nunca mais parei de acordar pela manhã, falar com Deus e estudar um capítulo da Bíblia. E olha, essa simples coisa, essa simples ação, essa simples atitude me transformou naquilo que eu sou hoje. E olha, os meus amigos não me reconhecem, os meus amigos de antigamente não me reconhecem mais. E eu passo na rua assim, eles olham pra mim e falam, alguma coisa tá diferente em você, Luca. Eu não sei o que é. E eu falo, meu amigo, hoje eu sou feliz. A partir do momento que eu falo com Deus pela manhã e estudo um capítulo da Bíblia, eu me sinto como se estivesse na companhia dele durante o dia, sabe? Esse simples ato me transformou. Não, Luca, a gente não tem, ouvindo essa história, a gente não tem dúvida de que realmente esse foi um ponto marcante, um ponto da virada para você. Agora, lógico, a vida continua, você estava envolvido no mundo da moda. Uhum. Quais os obstáculos que você teve que enfrentar a partir dali para ser um amigo de Deus e levar a vida? Uhum. Bom, a partir do momento que eu comecei a seguir a Deus de verdade mesmo, comecei a sentir essa satisfação que eu não sentia há muitos anos, eu ponderei, coloquei na balança a minha vida como modelo e a minha vida em comunhão com Deus e falei, não vale a pena continuar com a minha vida profissional de modelo. Por quê? Porque a profissão de modelo, ela facilita para você muitas coisas, principalmente a fama, o sucesso, o meio de pessoas muito bonitas. No seu caso, pontua pra gente exatamente a abrangência do seu trabalho. Bom, eu trabalhei com os melhores fotógrafos do mundo. Eu trabalhei com o fotógrafo da Madonna, por exemplo, que se chama Steven Klein. Ele fez os clipes da Lady Gaga, alguns clipes da Lady Gaga. Eu fotografei com o Steven Meisel já, com quem mais? Com o Mário Testino, que é o queridinho da moda também. Eu fotografei para Versace, para Roberto Cavalli, para Dolce & Gabbana, para Pinko, para muita coisa, para C&A, para Biblos, para aqui no Brasil, Yas Brasil, muita coisa mesmo, o Fórum, o Zump. Foi fácil para você dizer o seguinte, olha, estou percebendo que isso não está mais batendo com esse novo estilo de vida? Olha, não foi fácil no começo, mas depois que você para com toda aquela vida pecaminosa que você tinha, você percebe que vai facilitando, sabe? E não demora muito. Depois de 1 mês, 2 meses, quando você começa... Porque a Bíblia, ela é fantástica, Cariane. Quando você começa a estudar a Bíblia mesmo, não ler, estudar a Bíblia, você começa a perceber que ela é um livro extremamente poderoso. Ela é um livro capaz de mudar vidas. Mudar a vida de um jeito. Então, o que ela fez comigo, ela me mostrou um estilo de vida, uma vida totalmente diferente daquilo que eu tinha. E a vida que eu tinha, ela não me dava prazer, sabe? Ela não me dava satisfação. Ela me dava talvez um prazer momentâneo, mas a longo prazo eu me sentia vazio, sabe? E a Bíblia, e no estudo dela, e no conhecimento de Deus, eu comecei a perceber que a vida é muito mais do que só isso. A vida é muito mais do que só esse mundo. Mas você vai falando aí, vem me vindo tanta pergunta à cabeça. Por exemplo, quando você diz que seus amigos olham para você e não te reconhecem mais, o que tem de tão diferente na cabeça do Luca de 24 anos para a cabeça do Luca depois que se converteu? Que mudança de visão de mundo que aconteceu? O Luca de 24 anos, ele tinha uma ambição incrível por ser famoso, ter sucesso, ser o melhor na sua área. Eu tinha recebido um convite, inclusive, para fazer um programa, um seriado na época que estava começando, que se chamava Lost. Eu não sei se você conhece esse programa. E era para mim fazer a participação que tinha um brasileiro lá, era para eu fazer. Só que no dia seguinte eu não fui, porque eu já estava totalmente insatisfeito com essa coisa toda, sabe? Então, os meus amigos de antigamente, eles gostavam de mim porque eu era arruaceiro, eu era uma pessoa que vivia bebendo, uma pessoa que não tinha apego a nada, sabe? Tudo para mim era descartável, principalmente relacionamento familiar, relacionamento com namorada, relacionamento, sabe? Tudo para mim era tudo artificial. Então,
Eles olhavam para mim como se eu fosse um modelo de existência, sabe? Porque eles olhavam para mim como algo que eles queriam ser, sabe? Só que o que eles não sabiam é que eu não era feliz daquele jeito. Só que eles lutavam para ser. Então, hoje em dia, quando eles me encontram e eu falo para eles assim, olha, eu sou feliz assim, eles não acreditam. Eles falam, não. Tá aí, galera. Eu queria passar para vocês esse vídeo, esse testemunho dele, porque eu achei muito interessante a forma como o ser humano ele consegue chegar no topo do que esse mundo prega que a gente deve chegar, no topo da fama, do auge, da riqueza, das coisas boas assim que esse mundo ele diz que você vai ser feliz quando você chegar nisso tudo, que a sua vida vai ganhar um grande sentido. E pelo que ele descreve, ele não era feliz, ele não tinha esse sentimento preenchido dentro dele de felicidade, de satisfação, de alegria constante. Pelo contrário, eram coisas momentâneas que passavam e continuavam vazio dentro dele. Eu achei muito legal essa entrevista justamente porque ela combina muito com o nosso tema sobre esse sentido da vida. E realmente, não apenas a história dele, a história de diversas pessoas, a minha história, a história de tantas pessoas, elas mostram de que a nossa felicidade, ela nunca vai estar em um objetivo dessa vida que você vai alcançar, em, sabe, um sonho que você vai concretizar, em uma pessoa que pode te dar essa felicidade. Não, ela só vai estar em Jesus, ela só vai estar na Bíblia, ela só vai estar nas coisas de Deus. Fora as coisas de Deus, a gente não consegue ser feliz. E para mim, o sentido da vida, então, para fechar essa nossa aula, é justamente o que Salomão ele escreve nos seus livros. Temei a Deus. Temei a Deus. Se a gente aprender a cada dia nosso, da nossa existência, gastar um tempo com Deus, não precisa ser 1 hora, 2 horas, um tempo, conforme que você for tendo tempo. Inclusive, nosso tempo com Deus ele começa de um jeito e ele parece que vai aumentando, porque a gente vai gostando de ficar na presença de Deus. E é isso que vai transformando a nossa existência. Esse tempo que a gente está investindo com Deus é que vai dando sentido para aquilo que a gente chama cada vez mais de vida, que é uma vida que a gente percebe que é mais feliz ao lado de Deus do que longe dele. Então pense nisso nesse seu dia. Vamos fazer uma oração aqui para a gente fechar a nossa aula. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui contigo hoje, mais uma aula concluída. Mas o Senhor sabe, Pai, que essa semana ela ainda está no seu início, ainda tem muita coisa para a gente enfrentar. Mas que o Senhor nos abençoe para que a gente possa enfrentar cada dia da nossa vida do seu lado e que isso nos baste. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.